Exemplo de dieta de 1000 calorias, mas nós vamos montar ela passo a passo, ok? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal e aqui nós vamos abrir a nossa tabelinha, a qual está de graça para vocês baixarem aqui na descrição, certo? É a mesma tabelinha que tem no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, para quem não sabe absolutamente nada. E essa tabelinha, quando você abrir, que tem a versão masculina e feminina, você vai preencher com os dados, né, do indivíduo que você quer montar. Então aqui eu vou pensar um indivíduo, então mesmo que você combine com esses dados, não quer dizer que essa dieta sirva para você. Existem várias características a se levar em consideração. Como é uma dieta de 1000 calorias, eu vou imaginar que já é um indivíduo com peso mais baixo, certo? Porque começar um indivíduo pesado com uma dieta de 1000 calorias normalmente não faz muito sentido. Então, se você for procurar aqui no YouTube como emagrecer sem sofrer e para sempre, você vai entender o porquê disso que eu acabei de falar. Então, lembra de procurar Leandro Twin mais tema. Vamos pensar então que é um indivíduo aí de 55 quilos, 1,60 m e ele tem, sei lá, 50 anos, ok? E aqui nós temos um fator de atividade de 1,3, que é uma atividade média aí de 4 a 7 vezes por semana, 1 hora por dia. Tá? Indo adiante aqui, nós vamos ver na nossa tabelinha algumas informações, e eu vou aqui reduzir, né, para 5 refeições diárias, porque para esse indivíduo vai caber bem as 5 refeições. Então vocês sabem que comer mais ou menos de 3 a 6, 7 refeições, os resultados são razoavelmente os mesmos. Então vê o que fica mais confortável para você. Para muitos alunos eu sugiro ir de 4 às vezes. Por quê? Café da manhã, almoço e janta, normalmente a pessoa já faz ou é fácil de fazer, encaixa mais um no meio da tarde e beleza. Né? Mas aqui não vamos de 4, vamos de 5 para a gente aprender coisa nova. Tá? Então, quando você vai olhar numa tabela de dieta, nessa tabela, na verdade, você vai ver aqui que nós temos a proteína ao lado, que tem uma sugestão de 2 gramas de proteína para cada quilo que pesa. Eu gosto, quando eu vou montar as minhas dietas, de começar colocando a proteína. Eu acho mais fácil começar pelo marco de proteína. Você pode começar por qual você quiser, isso depende de você. Eu acho mais fácil. Então, eu vou seguir assim porque sou eu que mando no vídeo. Nossa, hoje o Leandrão tá autoritário, viu? Você sabe que é brincadeira, hein? Pelo amor de Deus. Bom, vamos assumir assim, ó, que nossa primeira refeição do dia a gente vai ser o café da manhã, aí nós vamos ter o almoço, depois nós vamos ter um lanchinho da tarde, depois a gente vai fazer uma refeição ali mais pro finalzinho da tarde e uma janta antes de dormir, alguma coisa assim. Tá? E mais uma refeição pós-treino que está aqui embaixo. Vamos devagarinho, com cuidadinho. Bom, vamos começar colocando de manhã uma fonte de proteína. Poderia ser frango, carne, peixe, poderia ser qualquer coisa, porque você está montando a sua dieta. Agora, o que normalmente as pessoas comem no café da manhã, o que normalmente talvez você goste, uns ovinhos, um queijinho, um iogurte, normalmente é o que costuma, é melhor? Tudo bem. Então vamos lá. Vamos assumir que esse aluno aqui me sinalizou que prefere que seja queijo branco. Então eu vou colocar aqui um queijo Minas light, certo? E quanto eu vou colocar? Aqui que é o pulo do gato. Eu vou chutar uma quantidade. Porque eu estou montando a dieta do zero. E eu posso errar nesse chute aqui, tá tudo bem, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, 100 gramas de queijo. Isso vai me dar aproximadamente 20 gramas de proteína, 6 de carboidrato e 6 de gordura. E aí quando eu vou olhar aqui na minha proteína, ó, 2 gramas quilo, ainda me faltam 90 gramas de proteína. Então vamos na nossa jornada proteica. Eu vou colocar aqui na hora do almoço um frango, uma carne ou um peixinho, certo? 100 gramas, que tem aproximadamente 30 de proteína, né? E 3 de gordura, que é uma proteína magra. Leandro, onde que a gente encontra esses valores de proteína? Isso você pode encontrar na TACO, né? A tabela de alimentos e composições dos alimentos, né? Brasileira. Ou se você achar talvez mais fácil, baixa um aplicativo, Dieta e Treino da Growth Suplementos, que é de graça. Quando você colocar o alimento, ele vai dar os macronutrientes. E você faz esse cálculo aqui para que a sua dieta fique assertiva. Logicamente eu sei de cabeça, isso me ajuda, né? Mas você que não é emergido nessa bolha igual eu há 15 anos, você vai consultar e tá tudo bem, tudo certinho. Vamos assumir que eu vou colocar essa proteína também na janta, ok? E aí eu tô vendo que eu só tenho 30 gramas de proteína. Eu vou então colocar aqui, por exemplo, à tarde, 3 ovos inteiros, né? De novo, porque para mim fica conveniente. 6, 12, 18, 1,5 eu vou arredondar para 2, 15 gramas de gordura. Ainda me faltam 12 gramas. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, 300 gramas de iogurte desnatado, certo?
E quando eu for olhar, eu vou ver que por um acaso aqui faltou 2 gramas de proteína. Eu preciso forçar esses 2 gramas? Pessoal, não, nosso corpo não é exato, tá? Na verdade, nada é exato nessa vida. É vida orgânica. Então, eu posso deixar assim e considerar que minha proteína está bem batidinha, certo? Agora nós vamos colocar fontes de carboidratos e gorduras. A gordura, pessoal, normalmente a gente vai trabalhar entre meio grama quilo a 1 grama quilo. Como eu adicionei algumas fontes de proteína que já tinham carboidratos, isso já me resultou em meio grama quilo de gordura. E por enquanto eu vou manter assim, tá? Vamos tentar então colocar alguns carboidratos para que a gente chegue naquele papel ali de 1000 calorias. Só que perceba que eu já tenho 767 calorias. Ou seja, o carboidrato dessa dieta vai ficar bem reduzido. Então, onde eu vou começar colocando esse carboidrato? Vou colocar aqui na manhã 100 graminhas de maçã ou pera, e isso vai me dar aproximadamente 12 gramas de carboidratos. Beleza. Vou colocar aqui no almoço 100 gramas de cenoura ou beterraba. Eu estou dando 2 opções, mas pode ser muito mais, tá, gente? É que essas opções são equivalentes. E isso aqui eu vou usar, de repente, na janta também, certo? Beleza. Ó, 900 calorias. E aí eu vou colocar aqui no meu pós-treino 10 graminhas de maltodextrina, que é um carboidrato de alto índice glicêmico, só para avisar, né, o nosso corpo, entre aspas, que o treino acabou. E inclusive me perguntam lá no Instagram se maltodextrina deixa diabético. Não, tá? Isso é um contexto. E sim, eu abro caixinha de perguntas no Instagram todos os dias. Se você quiser me mandar uma dúvida, tem uma aberta lá, @LeandroTwin. Pois bem, ó, eu já tenho 950 calorias, então me sobraram 50 calorias. Mais ou menos falando, ó, todas as minhas refeições aqui, eu tenho já fontes de carboidrato, mesmo que pouquinho. Só essa daqui, a número 3, que ela não tem quase nada. Então eu vou optar por colocar aqui, vamos lá, 100 graminhas de morango, que tem aproximadamente, tá, 15 gramas de carboidrato. Então perceba que aqui, ó, acabou de chegar no total de 1.100, 1.010 calorias, 1.011, e não precisa ser perfeito, não precisa ser matemático, tem que ser 1.000 certinho, não, é aproximadamente 1.000 calorias. Como vocês podem ver, é um indivíduo que está comendo bem pouco, mas ele também é um indivíduo pequeno, né? Se você tem aí 1,80 m e 100 kg, você não vai fazer esse tipo de dieta. Porque esse exagero de déficit calórico vai causar um monte de mal para você, assim como começar com o carboidrato zerado também. Inclusive, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar a indicação de um vídeo aqui que você está vendo na tela, clica aqui, onde nós vamos falar dos principais erros de dieta de emagrecimento. Então, se você veio aqui buscando uma dieta de 1.000 calorias e você pesa, sei lá, mais de 70 quilos, provavelmente não vai servir para você. E eu quero que você entenda o porquê para você parar com esse efeito sanfona. Então, dá uma conferidinha nesse vídeo.